Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados. Vivemos esses dias um momento histórico aqui na Câmara e no Brasil. Aprovamos ontem, aqui na CCJ, a admissibilidade da PEC 06 de 2019, a PEC da reforma da Previdência. Isso não é apenas um tema que vai impactar a Previdência daqueles que correm risco hoje, sem essa PEC, de não ter Previdência no futuro, mas também é algo fundamental para a sanidade financeira e para a economia do nosso país. Hoje, o presidente Rodrigo Maia já abriu a comissão especial que vai tratar dessa PEC. É fundamental que a gente trabalhe para que essa PEC seja aprovada aqui na Câmara e, em seguida, no Senado. Sem ela, continuaremos com o risco de não termos previdência no futuro, de não termos emprego, não termos renda, em especial para os trabalhadores mais pobres, que hoje sofrem com desemprego, que hoje sofrem com subemprego. Então é fundamental para aqueles que dizem e que pensam na população brasileira, em especial, mais uma vez, naqueles que são os mais pobres, que a gente trabalhe arduamente para aprovar essa PEC. Não que essa PEC e não que a reforma da Previdência seja o único problema para ser resolvido aqui por essa Câmara, mas também a reforma tributária, o pacote anticrime, todos os outros temas e reformas que precisamos fazer nessa legislatura para que o Brasil seja aquele país que a gente acredita e que a gente tanto quer. Hoje o Brasil sofre com a crise econômica, nós sofremos com a crise econômica, mas a população mais carente é quem mais sofre. Vemos muitos discursos defendendo a população mais carente, mas que, na verdade, nada mais quer defender o privilégio daqueles hoje que são privilegiados. A manutenção do status quo, a manutenção daquilo que existe hoje no Brasil de pior. O pobre pagando mais para o rico e o rico se mantendo sempre onde ele está. E a reforma da Previdência, ela não é apenas uma reforma pensando na questão econômica, mas pensando também em garantir segurança, saúde e educação para todos. Por quê? Sem a reforma da Previdência, não teremos jamais recursos para garantirmos investimento em infraestrutura, em saúde, segurança e educação. O déficit da Previdência não é mais um debate ideológico, ele é fato, ele é apresentado não só pela equipe econômica, mas também por outros institutos, como a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, que não tem viés político, mas sim uma equipe técnica que trabalha para trazer números e dados e fatos para a discussão e para as principais discussões do ponto de vista fiscal e econômico do Brasil. O déficit da Previdência hoje faz com que o Brasil gaste mais de 55% do orçamento primário com a Previdência, com os mais velhos. E sobra muito pouco para os jovens, sobra muito pouco para o restante da população. É notório uma mudança no desenho demográfico no Brasil. Felizmente, a expectativa de vida cresce cada vez mais. Felizmente, isso não é fato apenas, como muitos dizem, no sul e no sudeste do Brasil. A expectativa de sobrevida, que é a expectativa daqueles que atingem os 65 anos, ela é praticamente igual em todas as regiões do país. Então, falar da reforma da Previdência, falar de idade mínima, falar de tempo de contribuição, não é apenas para os estados e cidades mais ricos do país, mas é necessário para todos os estados e principalmente para aqueles que mais sofrem com a economia. O regime geral, o regime próprio, o regime dos militares, todos esses são deficitários. E por isso que precisamos atacar todos eles de uma vez só. Por isso que é importante. E essa PEC trata do regime geral, do regime próprio, assim como o projeto de lei dos militares trata dos militares.
Precisamos separar o problema da reforma da Previdência em três aspectos fundamentais: o conjuntural, o paramétrico e o estrutural. O conjuntural trata os aspectos macroeconômicos pelos quais o país enfrenta atualmente, esses que fazem com que o desemprego seja tão alto e que a gente não consiga desenvolver nosso país. O paramétrico inclui as distorções das regras previdenciárias. E o estrutural é aquele que evidencia a transição demográfica, ou seja, menos pessoas nascendo, pessoas vivendo cada vez mais. Quando tratamos do conjuntural em números, o estado atual do déficit primário em 2018, foi de cerca de 120 bilhões de reais. Temos 13 milhões de desempregados atualmente, números de março de 2019 do IBGE. Temos uma perda de arrecadação da Previdência, uma média entre 2015 e 2017 de 46 bilhões de reais. Um aumento nos custos da União, uma média entre 2015 e 2017 de 10 bilhões com assistências, com ações assistenciais. Menos pessoas trabalhando, menos pessoas contribuindo, mais assistências pagas. O gasto com a Previdência, em 2019, foi de cerca de 59% do orçamento da União, quando a gente junta Previdência com assistência. Com o pessoal que sustenta, que mantém a máquina pública, cerca de 13%. E com a saúde, apenas 9%. E educação, apenas 8%. O Bolsa Família é um programa importante, apesar das suas falhas, apesar das críticas que temos, mas que sim é positivo para o Brasil, só utiliza 2% do orçamento da União. E outras despesas que chegam a 8%. Ou seja, hoje gastamos mais e quase tudo com a Previdência, com os mais velhos. E gastamos quase nada com o futuro do Brasil e com o presente também, principalmente quando a gente fala de saúde e segurança. Saúde e educação representam hoje menos de 1/3 do gasto com a Previdência. Gastamos mais com as pessoas idosas do que com a qualidade de vida das crianças e da população em geral, fazendo até com que mesmo essas pessoas, essas crianças de hoje, não mantenham e não garantam o seu sustento no amanhã. Se nada fizermos, em 2026, a Previdência vai consumir 79% do orçamento. Ou seja, um programa que hoje é a transferência de renda do mais pobre para o mais rico, será cada vez mais. Porque quando temos déficit, esse déficit vem da onde? Como a gente consegue pagar? Pagamos ele com imposto, com tributos de maneira geral. E sabemos hoje no Brasil que são esses mais pobres que pagam mais tributos proporcionalmente. Se nada fizermos também, esse déficit crescerá cada vez mais. Hoje, o dinheiro que vai para a Previdência, apenas 2% vai para o quartil da população, para o quintil da população mais pobre do Brasil. E 9% para o segundo quartil, os pobres do Brasil. Ou seja, apenas 11% dos gastos com Previdência vão para os 40% mais pobres no Brasil. Enquanto isso, os ricos e os mais ricos ficam juntos com 60% dos gastos com a Previdência. Isso mostra cada vez mais que isso é sim um programa de transferência de renda, do mais pobre para o mais rico. Gastamos no regime atual de Previdência 6 vezes mais com os mais ricos do que com os mais pobres. Diferente do programa Bolsa Família, que compromete 2% das despesas da União apenas, mas concentra esse esforço naqueles que são os mais vulneráveis. O déficit da Previdência hoje, em 198 bilhões em 2018 do RGPS e 266 bilhões juntando
todos esses regimes. Para cobrir esse rombo, o governo é obrigado a cada vez mais reduzir o orçamento. E como vimos, se nada for feito, será cada vez mais aquilo que a gente gastará com previdência e deixará de gastar com saúde, segurança e educação. Mesmo se excluirmos a DRU, que é tão falada por aqueles que discordam ou divergem do déficit da Previdência, isso não impacta em nada a situação atual. Pelo contrário, muitos estudos mostram que a DRU traz mais dinheiro para a Previdência do que retira. Falando agora dos aspectos paramétricos, ou seja, que incluem as distorções das regras previdenciárias. Basicamente, trata-se do tempo de contribuição versus o tempo de usufruto da pensão. Ou seja, pagamos muito pouco enquanto trabalhamos e recebemos muito quando estamos aposentados. O trabalhador urbano se aposenta no regime geral com salário médio de R$ 1.397 e uma média de 16 anos de contribuição. Essa contribuição gera um valor de R$ 75 mil contribuídos ao longo da vida. Por outro lado, o tempo médio de usufruto, neste exemplo específico, é de 17 anos e mais 9 anos de pensão, totalizando R$ 435 mil de usufruto. Ou seja, R$ 75 mil de contribuição contra R$ 435 mil de usufruto. É óbvio que esse sistema não pode se manter. A taxa de reposição hoje é de 5,8, ou seja, para cada real contribuído, o trabalhador ganhará 5,8 no futuro. Esse impacto é potencializado, uma vez que essa faixa representa 80% da população assalariada. A aposentadoria rural, por exemplo, representa o maior déficit, pois a contribuição é mínima frente aos demais regimes, seja pelas regras ou pela alta incidência de fraudes. Essas fraudes não só penalizam o orçamento, como são injustas para aqueles trabalhadores, em especial os rurais, que contribuem, que fazem sua parte. Os aspectos citados são agravados em regimes próprios, onde há a questão de proporcionalidade e integralidade. As distorções atuariais são muito graves. E o terceiro e último aspecto é o estrutural, que evidencia a transição demográfica, característica da população brasileira. O Brasil está envelhecendo, o que é muito bom, em função da redução da taxa de fecundidade e aumento da sobrevida após 60 anos. Ou seja, cada vez menos crianças nascem, cada vez mais vivemos. O que é bom para o país é ruim para a Previdência. E precisamos resolver isso fazendo a correção que propõe essa PEC. Em 1960, eram cerca de 6 filhos por mulher, reduzindo para menos de 1,8 atualmente, e uma previsão de cair para 1,66 até 2060. Ou seja, não se sustenta. Uma previdência do modelo atual de repartição não é possível se sustentar no longo prazo. Por isso, é fundamental também começarmos a falar do modelo de capitalização, modelo em que a própria pessoa garante a sua aposentadoria no futuro. Em relação à PEC, a nova Previdência, ela tem diversas vantagens. Ela trata a distorção hoje entre o regime geral e o regime próprio. Ela não acaba com as diferenças, mas ela aproxima os regimes. E é isso que ela tenta fazer em diversos aspectos, aproximando também a idade mínima de contribuição do homem e da mulher. Temos também uma tabela progressiva de alíquotas para o funcionalismo público especial, onde as pessoas que gastam mais, que ganham mais, pagarão mais pela Previdência. Essa tabela progressiva, que tanto defendemos, a progressividade da contribuição de impostos, da contribuição tributária, também é justa na Previdência, ou até mais justa ainda, porque ela é diretamente proporcional às receitas e o recebimento futuro das pessoas. Trata também o trabalhador rural,
aumentando a idade de contribuição para as mulheres e a contribuição mínima, que não tem tanto um aspecto fiscal, mas sim de reduzir as fraudes. E todos os políticos, nós, todos os colegas deputados, parlamentares, entram no regime geral. Acaba com o regime próprio do parlamentar, fazendo com que todos nós sejamos iguais a um cidadão comum, que é o que somos. Bom, eu já não aderi ao regime do parlamentar, continuo contribuindo pelo INSS. E também o judiciário, os servidores do judiciário, que hoje recebem os maiores salários do funcionalismo público. É importantíssimo debater e aprovar essa reforma o quanto antes aqui na Câmara e em seguida no Senado. Esse tema não atinge somente nós, deputados, mas toda uma população que espera por isso. O Brasil precisa voltar a crescer, o Brasil precisa voltar a ter investimento. Tivemos ontem um resultado muito importante na CCJ. Tivemos ontem um resultado que mostrou que a maioria dos parlamentares que lá estavam presentes entenderam a responsabilidade que eles têm com o Brasil, com a população de maneira geral. O corporativismo que muitas classes utilizam para tentar negar a necessidade da reforma da Previdência não teve voz ontem na CCJ. Vamos trabalhar muito para que também não tenha voz na comissão especial, que deve ser em breve instaurada. É fundamental o debate, é fundamental termos os dados, termos detalhe técnico dessa reforma da Previdência. É fundamental que entremos nos detalhes, mas negar a necessidade da reforma, negar a necessidade de uma nova Previdência, é negar a necessidade de um Brasil mais justo, um Brasil que combate a pobreza. É fundamental pensarmos que, se nós entendemos que o professor, que o policial, que o funcionalismo público de maneira geral pode ser prejudicado pela reforma da Previdência, imagina aqueles que não têm hoje emprego, que hoje não têm renda, que nada recebem de salário. Essa população é quem mais sofre, e é por essa população que temos que lutar todos os dias e combater os privilégios que hoje tocam não só a Previdência, mas tantas outras leis que temos hoje no Brasil. E é por isso que é fundamental que esse processo seja ágil, que esse processo aconteça com a maior celeridade possível. É nossa responsabilidade evitar que o debate demagógico, o debate populista, ocupe espaço aqui nessa Câmara, aqui nessa Casa, assim como no Senado. É fundamental que a gente tenha um debate técnico, corrigindo, sim, possíveis distorções que essa proposta possa ter, evitando possíveis erros técnicos, mas sem jamais discutir a necessidade da reforma. Aqueles que outrora estavam no governo e sempre defenderam veementemente a necessidade da reforma, hoje dizem que a reforma não é necessária. A necessidade da reforma não está em discussão. Se há discordâncias do que deve ser colocado na reforma, precisamos conversar e discutir na comissão especial. Lá é o momento para isso e lá estaremos para fazer essa discussão. Vou passar agora, rapidamente, a palavra para o Thiago Mitrô, meu colega de Minas Gerais, que quer dar uma parte. Deputado Paulo Ganimi, queria rapidamente só parabenizá-lo pela sua fala. A gente saiu daqui de madrugada, de ontem para hoje, depois da aprovação da PEC da Previdência da CCJ, e essa sua defesa da Previdência logo aqui no dia seguinte, no grande expediente, com tanto embasamento, acho que só demonstra o seu comprometimento e do Partido Novo como um todo com a causa da nova Previdência pelo Brasil. É sempre bom deixar claro, essa não é uma reforma da Previdência do governo Bolsonaro, essa não é uma reforma da Previdência do Paulo Guedes, é uma reforma da Previdência do povo brasileiro. Tanto que todos os presidentes que passaram pela presidência da República nos últimos anos, FHC, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, todos eles defendiam pelo menos enquanto presidentes
referentes à reforma, e não é mais do que nossa obrigação finalmente levar esse assunto à frente, e conta conosco aí. Você já deixou muito claro todos os argumentos para nós aprovarmos a Previdência. Pena ver tanta obstrução de partidos que há pouquíssimo tempo atrás estavam defendendo a Previdência hoje, mas a gente espera que daqui para frente haja uma consciência maior na Câmara, aqui na Casa, entre os partidos, para que a gente possa entregar um futuro novamente para o povo brasileiro. Então, parabéns aí pela sua defesa da reforma. Como sempre, a gente está muito firme pela nova Previdência, e já no dia seguinte ver você falando com tanto embasamento sobre ela demonstra a importância que a reforma tem e nosso comprometimento com ela e com o Brasil. Obrigado. Obrigado, Thiago Mitrô, pelas palavras. E eu acho que a grande força, não só do Partido Novo, está no embasamento técnico que todos os 8 deputados sempre utilizam para defender os pontos, como também na união e na coesão do time. Então, obrigado. Passo agora a palavra para o Marcel Van Hatten, nosso líder, deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Muito bom, deputado Paulo Ganimi, nosso colega querido, está fazendo um grande expediente extremamente oportuno. E eu quero aproveitar esse último gancho falando da necessidade de apresentar dados técnicos e de ter um time unido para acrescentar a esses 2 ingredientes fundamentais a necessidade de uma comunicação que seja bastante simples, clara, popular, como aliás é a reforma. A reforma da Previdência é uma reforma popular, é uma reforma para o povo brasileiro, para que ele tenha mais segurança, mais saúde, mais educação, e que os gastos hoje em aposentadoria sejam diminuídos quando vem do orçamento público e aumentados quando vem das contribuições dos próprios cidadãos, porque nós do Partido Novo defendemos liberdade com responsabilidade, e ter uma previdência autossustentável é um valor para nós. Portanto, parabéns pela oportunidade deste grande expediente, parabéns também pela indicação da bancada dos 8 deputados federais em conjunto do Partido Novo, do seu nome, para integrar junto com Vinícius Poit a Comissão Especial da Reforma da Previdência. Temos total confiança no trabalho que vocês 2 farão e total confiança, Paulo, na tua capacidade de defender com dados técnicos, de forma coesa como um time e principalmente com uma comunicação popular, esta nova Previdência tão necessária para o Brasil. Parabéns. Obrigado, Marcel. Obrigado pelas palavras. Eu acho que essa união do time e principalmente pouco se fala aqui na Câmara, e hoje eu vou aproveitar para falar, porque jamais teríamos um debate, um embasamento técnico, se não fosse amparado por uma assessoria, seja do meu gabinete, como da equipe da liderança, que é fundamental para trabalharmos sempre aqui como time, mas sempre também buscando entendimento daquilo que é necessário para o Brasil. E a gente hoje está falando muito da reforma da Previdência, não poderia ser diferente, pelo fato de que ontem tivemos a grande vitória na CCJ e pelo fato de que agora iremos trabalhar onde deve ser discutido o mérito, que é na Comissão de Mérito, e como foi bem dito pelo Marcel, estarei lá junto com o Vinícius Poit. Agora, a reforma da Previdência não é o único problema, não é a única resposta para os problemas do Brasil. Precisamos também, em seguida, assim que ela for aprovada, trabalhar com veemência para que a reforma tributária aconteça, para que a gente consiga mais liberdade econômica, desburocratização, trabalhar com força para que a gente consiga um Brasil com mais liberdade para as pessoas poderem trabalhar, para que as pessoas possam empreender, trabalhando de forma estruturada para que os juros e o acesso ao crédito seja mais possível e mais barato, para que as pessoas possam investir em mais produção e mais produtividade. E um tema também fundamental para o Brasil, um tema de longo prazo que é pouco falado e que meu colega Thiago Mitrô é a nossa referência aqui na bancada, é a educação. Sem educação, jamais iremos alcançar aquilo que o Brasil deseja, aonde a gente quer chegar. Educação é fundamental e sem isso a gente não aumenta a nossa produtividade e sem isso a gente não consegue chegar onde a gente quer, que é um Brasil que a gente admira, um Brasil que a gente acredita, não mais o Brasil do futuro, mas o Brasil do presente, um Brasil que todos nós temos orgulho de viver, de trabalhar, que ninguém mais queira sair do Brasil para viver em outro país, mas aqueles que estejam fora do Brasil queiram voltar e ajudar a contribuir por um Brasil melhor. Então,
vamos trabalhar para essa previdência, para depois trabalharmos para todos os temas que o Brasil precisa.